A resposta, a propiciação. Como vimos nos vídeos anteriores, existe a ira de Deus, ele tem motivos de sobra para isso, e há um grande dilema quanto a isso, porque Deus não pode ser justo se ele perdoar pecadores. Aí ele mesmo vai se tornar um perverso. E qual seria a resposta para esse dilema? A propiciação. Neste vídeo nós veremos que muitas pessoas não são tão endurecidas em relação ao Evangelho assim. De fato, elas são ignorantes a respeito do Evangelho. Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. Se hoje estamos salvos, não é porque os romanos e judeus pregaram Jesus numa cruz, nem porque o colocaram num madeiro, nem porque o chicotearam ou porque o espancaram violentamente. Se nós somos salvos hoje é porque, quando Cristo estava naquele madeiro, ele carregou nossos pecados e o seu próprio Pai o esmagou como sacrifício. Nós não somos salvos por aquilo que os homens fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com o seu próprio Filho. Então, a essência da obra da propiciação de Jesus é o esgotamento. Jesus esgotou a ira de Deus. A ira de Deus não foi desviada ou impedida de nos alcançar, ela foi esgotada. Jesus levou sobre si o peso total e absoluto dessa ira. A ira de Deus contra o pecado foi desencadeada em toda a sua fúria sobre o seu Filho amado. E ele não aliviou nada, porque ali na cruz houve um desamparo divino. Jesus está no madeiro e exclama: Deus meu, por que me desamparaste? De fato, é o testemunho de Cristo que o Pai o havia desamparado completamente por causa do pecado que estava imputado sobre si. Ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, e dessa forma ele se tornou o bode expiatório, ele se tornou o verme, ele se tornou a serpente levantada no deserto. Veja o Salmo 22, de 1 a 5. Ele grita a Deus e a sua queixa é: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele argumenta: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O argumento dele é este: nunca houve um momento na história do povo da aliança no qual os homens clamaram a ti e tu os desamparastes. Mas aqui estou eu, Jesus, o Filho, pendurado neste madeiro, o Messias, o teu único filho. Por que me desamparaste? E a resposta à própria pergunta de Cristo é: tu és santo, mas eu sou verme. Outro exemplo do desamparo divino está em Levítico 16, o bode expiatório. Era quando o sumo sacerdote levava 2 bodes à porta da tenda da congregação. Em um dos bodes ele colocava a mão, transferindo simbolicamente os pecados do povo para a cabeça do animal, findando por sacrificá-lo. Em relação ao outro bode, o mesmo processo era feito, mas ele não era morto, e sim levado para fora do acampamento, fora dos portões, para vaguear no deserto até morrer. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Assim Cristo sofreu fora dos portões da cidade, abandonado por Deus e abandonado pelo povo, por ser o portador de todos os pecados. Percebe como é importante essa questão da propiciação? Percebe como não pregamos sobre a propiciação justamente porque não pregamos sobre a ira de Deus e sobre a justiça de Deus? Quando nós só falamos do amor de Deus, ele não é percebido nem sentido pelas pessoas porque não falamos da ira de Deus. As pessoas só irão dar valor ao amor de Deus o dia que perceberem o tamanho da justiça e da ira que Deus tem sobre elas, apontando para Jesus na cruz. Já disse uma vez e repito: o que Deus deseja fazer comigo e com você é exatamente o que ele fez com Jesus na cruz. E se eu não receber a esse Jesus pregado naquela cruz como meu único Senhor e Salvador, ele vai fazer isso comigo por toda a eternidade. Porque a única coisa que propicia, a única coisa que aplaca a ira de Deus é a morte do seu próprio Filho no nosso lugar. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.